que é uma condição muito própria também das mulheres, essa questão de você ter uma carreira internacional, seja no esporte, seja em outras áreas, e o parceiro não acompanhar, porque o contrário costuma assim, acontecer, né? A figura masculina, o homem tem uma grande carreira e tudo, geralmente as esposas acompanham, né? Essa é uma fonte de muito sofrimento para as mulheres em diversas áreas. Gente, então, o Menon, ele é colunista da Fórum agora, e ele escreve textos muito bacanas. Eu convido vocês, Poxa, obrigado. Eu convido vocês que ficam no YouTube com a gente a também frequentarem, né? O Vai Tem Dito Muito, também frequentarem o blog. E o Menon escreve sobre toda a gama dos esportes. E a gente começou com esse trágico e triste, que foi suicídio da Val, Menon? Já se sabe? Eu acho que ainda não saiu o laudo oficial ainda, mas tudo indica que sim, né? Uma queda de 17º andar, né? Uma mulher que estava sendo, pelo tudo que a gente leu do biógrafo dela, né? Que é completamente apaixonada pelo marido, estava muito triste pelo divórcio, né? E ele se mostrou depois da morte, né? Não por culpar pelo divórcio, porque ninguém sabe do relacionamento de ninguém, mas se mostrou um cara bem canalha, né? Expondo a mulher porque gastava muito, tinha uma doença de gastos que tinha dilapidado o patrimônio dos dois, né? Possivelmente dos dois era bem mais dela do que dele, né? Então, achei muito falta de caráter esse tipo de coisa. Agora, eu estava vendo o Instagram dela ainda ontem e anteontem, e uma mulher lá fez um comentário, ela disse que mora no prédio, e ela fala que a sacada é muito pequena, que essa mulher, né, que não sabe, a gente não sabe o nome, porque está escrito assim, Eudaro Oficial, né, então o nome completo dela. Ela acha que seria possível uma mulher de 1,90 m, que estava com uma taça de vinho, né, ter se desequilibrado naquela sacada, né? São coisas que tomara que a perícia decida logo e explique logo para a gente. Mas, de uma forma ou de outra, Setembro Amarelo, tudo, eu acho que serve para colocar foco nessa questão da depressão, né? Que Sim. Não digo... Você falou no seu artigo, logo na chamada, que ela sentia uma pressão para ser feliz. Aí me chamou a atenção essa sua chamada. Isso. Você apurou isso através dessa biografia, do biógrafo, do Instagram dela? Como que você teve essa percepção de que ela era uma mulher pressionada para ser feliz? Eu fui procurar o Instagram dela e tinha um post dela falando sobre isso. Falando que esse texto tá todo tirado ali de um post que ela colocou, né? E aí ela recomenda até uma ciência, né? Eudaimonia, acho que é isso, que as pessoas devem procurar felicidade em vez de pensar sempre em agradar a sociedade, não se submeter à pressão da sociedade para ser feliz. E ela usa dois termos, né? Uma hora ela fala assustadoramente cruel, né? E tem um outro termo adjetivado também que eu não lembro agora. Quer dizer, são coisas fortes que ela fala, né, no texto dela. Eu achei muito forte isso. Não, eu posso ler esse trecho que você escreve? Posso ler o texto? Lê, Zenha, pode ler. Lê, Rebeca, você ia ler, né? Ela diz assim, olha, abre aspas, né, lá no Instagram dela. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a estar felizes o tempo todo. Essa pressão pode ser extremamente assustadora e nos gerar a culpa caso a gente se sinta em desacordo com o resto da sociedade. A eudamônia nos inspira a crer que é perfeitamente possível nos sentirmos realizados, ainda que estejamos sob pressão, com dores, sobrecarregados ou de mau humor. É um trecho do que ela diz lá no Instagram, né, Menon? E mais para baixo ela fala uma outra adjetivo, ela fala alguma coisa sobre cruel, né? Uma pressão cruel, um negócio assim.
Isso mesmo, ó, peguei aqui, ela diz, ela nos incentiva a valorizar a boa sensação de fazer a diferença no dia a dia das pessoas, sem a cruel necessidade de sorrir o tempo todo para demonstrar felicidade. Pensem nisso, ela finaliza, né, esse post com essa frase. E isso é o que acontece, é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? Essa pressão pela felicidade, pela positividade. E isso acaba também adoecendo as pessoas, tanto quanto quem vive a vida, leva a vida reclamando, né? Eu quero fazer uma pergunta, Menon, para a Rebeca e para a Ana especificamente, que o seu texto trata disso, quer dizer, o marido, como você muito bem salientou ali, aliás, Menon, é muito difícil você fazer um julgamento moral de uma separação e tal. É muito difícil, você não sabe o que se passou ali, e você pode cometer uma grande injustiça se fizer isso. Porém, Rebeca e Ana, me pareceu, quando o marido... Ele tinha sido o gerente da carreira dela, certo? Enriqueceram, vamos dizer, enriqueceram juntos, ganharam dinheiro juntos. Eles tinham um relacionamento de 20 anos. E eu estava conversando com o Plínio sobre isso, dizendo assim, gente, se eu estou casado há 20 anos com uma pessoa, mesmo que eu tenha uma rusga, que eu vá me separar, eu não vou fazer um depoimento à polícia depois da morte dessa pessoa, dizendo que essa pessoa dilapidou meu patrimônio. É algo muito íntimo, que eu ia segurar para mim, para não sujar, para não fazer... Primeiro, que é uma coisa unilateral, ela está morta, ela não pode se defender. E segundo, que é uma coisa íntima. O que é que ele ganharia, o marido, dizendo à polícia que ela estava dilapidando? Nada, ele não vai ajudar a esclarecer o crime, se houve, ele não vai ajudar a esclarecer suicídio, se houve. Então, assim, o que vocês acharam, Rebeca e Ana Prestes? Assim, a mim me pareceu uma coisa muito triste de um homem que foi casado por 20 anos, sei lá, e depois vai se separar e não sabe lidar com a separação, sabe? Não quero culpá-lo, não, mas o comportamento dele me pareceu bem, diz o Menon, com palavras duras, canalha. Eu acho, é isso, foi de uma insensibilidade terrível, né? Eu pelo menos não acompanhei, não sei como que era o relacionamento dos dois, mas foi um comentário extremamente mal colocado, né? A mulher acabou de falecer, acabou de morrer, tem toda essa comoção, né? Porque só por quem ela era, já há toda essa comoção, foi um comentário extremamente infeliz que acaba levantando uma pulga atrás da orelha, querendo ou não, porque como você bem disse, né, Azenha, dentro desse contexto de um relacionamento de 20 anos, ele acompanhou a carreira dela por muitos anos. Será que não ficou nada desse relacionamento para, numa hora de morte, né, ter um pouco mais de sensibilidade para comentar sobre o assunto? É complicado, né? Não, também concordo com a Rebeca e com a provocação do Luiz, as colocações do Menon. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, ele citar dinheiro no meio, é uma coisa que você não faz, né, nesse momento. E a outra, nós temos alguns códigos, né, quanto sociedade. Então, independente se eles estavam se divorciando ou não, né, ali foram companheiros por mais de 20 anos, pelo que eu li. Então, a presença dele no processo, né, no funeral, junto à família. Isso me chamou muita atenção, ele não ter se colocado, né? Até os detalhes que a gente acaba conhecendo, de que ele teria deixado os documentos dela na portaria para o irmão, ou de que ele teria deixado a roupa para vestirem ela também na portaria. Esses detalhes são muito, muito sórdidos, assim, porque eles violam um certo código, né? Uma certa etiqueta, um certo protocolo, é uma coisa meio civilizatória da solidariedade diante da morte de qualquer ser humano, seja quem for, né? E principalmente um ser humano tão próximo a você, com quem vive na sua casa. Então, isso me chocou muito, assim, me chamou muita atenção. Ele estava constrangido diante da família. Será que essa pessoa não estava querendo se enfiar dentro de um buraco, parece? Porque, né, não aparecer nos funerais e agir dessa forma
depõe muito contra essa pessoa, no mínimo. Eu estava conversando com a Márcia, minha mulher, ela tem uma teoria, assim, ela acha que isso é premeditado, que é coisa de advogado, assim, deve estar orientando para algum desdobramento que vai ter depois, ele já colocar... E depois que ela falou isso, eu me lembrei do depoimento do Pelé, quando o filho dele, o Edinho, foi preso por tráfico de droga, né? E ele ligado, era bem grave ali a relação dele com o traficante, tudo. E o Pelé, meio chorando, bem emocionado, ele repetia a todo momento a palavra maconha, né? Assim, a maconha faz mal, a maconha faz mal. Já falando ali a droga mais leve, né? Já preparando ali o caminho da defesa, que seria isso, né? Da maconha. E a gente depois ficou provado que era coisa muito mais grave que maconha, né? Eu não sei, talvez haja desdobramento depois e mostre que isso aí foi um jabuti colocado ali por ele, né? Que não é aleatório, não é só desvio de caráter, não. Sim. E aí, outro assunto que eu quero levantar aqui também, e a Ana colabora comigo nessa questão, que é sobre essa dependência emocional, né, que ela tinha por ele também. No artigo você conta, né, Menon, que havia aí um indício de divórcio, ele tinha pedido divórcio para ela e ela não estava conseguindo aceitar muito bem, digerir muito bem essa situação. E aí a gente fala muito nessas situações nesse caso, não sei se tem a violência doméstica, mas a gente fala muito da dependência financeira, né? Mas existe também a dependência emocional, quando a mulher ela tem condições de sair daquela casa, tem condições de tocar a vida, cuidar dos filhos, mas às vezes a dependência emocional nesse parceiro é tão grande que ela acaba ficando cega, né, Ana, diante dessa situação. Sim, é uma realidade de muitas mulheres, né? Acaba que o caso dela, até problematizar aqui com Paulo Rosa, que está nos questionando por que o tema nessa manhã aqui de segunda-feira, porque acaba que o caso dela problematiza uma condição de muitas pessoas, de muitas mulheres, e num mês específico, que é o setembro, que a gente geralmente é o Setembro Amarelo, não há certeza, né, de que ela realmente cometeu suicídio, mas vários indícios. Primeiro que ela não é celebridade, me desculpe, né, Paulo Rosa? É uma grande jogadora de é um tema nacional, vôlei né? brasileiro, pelo amor de Deus, né, Paulo Rosa? E suicídio, você não acha um tema relevante, Paulo Rosa? Pelo amor de Deus, né? Mais uma coisa com relação às mulheres, né, Azenha? Se fosse um grande atleta homem, estava justamente, todo mundo falando. Mas como é uma grande atleta, mulher, referência nacional, né? Então é um tema é uma questão nacional, com certeza, até pela proteção, pela saúde dos nossos atletas, inclusive. Imagina, esse caso impactou muito na seleção feminina, que teve um jogo atrás do outro agora, da seleção feminina de vôlei, que está participando de uma competição internacional, porque isso é uma questão que se coloca para toda a sociedade, mas e mais especificamente para as nossas atletas, né? Você falou dependência emocional, né? E uma das entrevistas que eu vi depois, recuperando a entrevista dela, ela foi campeã olímpica em 2008 e depois não quis disputar a Olimpíada de 2012, né? Não foi buscar o segundo título. E ela fala nessa entrevista que ela jogava na Rússia, ficava o semestre todo na Rússia, terminava a Rússia, vinha para o Brasil, já ia treinar na seleção, e ela falou, você não tinha tempo para minha família, né? Então valeu muito para mim, o que era melhor? Eu seria bicampeã olímpica e não teria tido felicidade com a minha família. Família, no caso, a gente já vê, já é o marido, né? Se eles estavam juntos há 20 anos, então em 2012 eles estavam juntos há 8 anos. Então, talvez a gente possa dizer aí que ela até deixou de disputar a Olimpíada, de estar no auge, né? Mais no auge ainda, por causa dele, né? É o que causa essa dependência. E a questão do esporte, né? Ela, no Uruguai, agora, mês passado, morreu o Valdemar Vitorino, que era o grande artilheiro do Uruguai nos anos 80, o Uruguai ganhou o Mundialito em cima do Brasil, da Holanda, da Alemanha, e ele foi o artilheiro, né? Se suicidou.
pulou do 5º andar ali, já foi claro que foi isso, porque estava em má situação financeira. Há 3, 4 anos atrás, outro jogador uruguaio, esse menos famoso, chamado Santiago Garcia, também se matou. Esse jogou no Atlético Paranaense. Então, quer dizer, essas pessoas que estão no topo, né, que são conhecidas, tudo, talvez tenham mais dificuldades de conviver depois com a planície, né, depois que termina o sucesso. Não só financeiramente, eu acho que emocionalmente também, né, falta de reconhecimento. Apesar que o Santiago Garcia se matou, ele estava em atividade ainda, lá num time pequeno da Argentina. O Menon, isso que você falou é muito próprio mesmo. Eu acompanhei muito de perto o fim da carreira do Emerson Fittipaldi. Aí vamos tirar a política de lado, o pessoal vai criticar. Mas o Emerson sofreu um acidente e ele teve uma grandíssima dificuldade depois de sair da carreira, de largar a carreira. Mas esse problema do suicídio, eu tenho uma grande amiga médica, psiquiatra, ela faz as pesquisas sobre depressão, ansiedade e suicídio em São Paulo, ligadas à Organização Mundial de Saúde. E a mais recente pesquisa dela, ela fez na periferia. E o que ela descobriu? Que esse problema da ansiedade, da depressão, é um problema gravíssimo e tem um recorte de todas as classes sociais. É um problema sobre o qual a gente não fala muitas vezes, né? Rebeca, Ana Prestes, Menon, a gente não fala porque tem vergonha. Ah, eu sou deprimido. Frescura, né? Não é? A pessoa fica com... Então, eu acho que a Val, a nossa grande jogadora, ela devia ter dificuldade, se ela estava vivendo um problema de depressão, de separação, de dividir isso com outras pessoas, porque ela tinha essa expectativa de felicidade eterna, etc. e tal. É muito importante, gente, a gente ter alguém para recorrer nos momentos que são comuns da vida, de decepção, de perda, principalmente. E o Menon trouxe uma questão... Desculpa, Rebeca, rapidamente, só para pegar ainda um gancho da fala do Menon, que é uma condição muito própria também das mulheres, essa questão de você ter uma carreira internacional, seja no esporte, seja em outras áreas, e o parceiro não acompanhar, porque o contrário costuma assim, acontecer, né? A figura masculina, o homem tem uma grande carreira e tudo, geralmente as esposas acompanham, né? Essa é uma fonte de muito sofrimento para as mulheres em diversas áreas. O rompimento que se faz, inclusive recebe muitas vezes questionamentos dentro da família. A gente acompanha aqui no parlamento muitas mulheres que vêm para serem deputadas, senadoras, e que estão questionadas, vai abandonar seus filhos, vai deixar seu marido lá. Então, é uma fonte de pressão interna para as mulheres, para além do sentimento delas, né? Essa questão de querer estar perto das pessoas, porque não, de acordo com a nossa cultura patriarcal, não é normal o homem acompanhar a mulher na sua carreira. Então, isso é uma coisa que é também um tema universal, né, no que diz respeito às mulheres.